Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior e também pelo nosso portal mundomaior.com.br, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e para a pauta do Conviver de hoje, nós temos aí revelações da maçonaria e nós vamos receber aqui no programa Gerson Magdaleno, que é grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil. Tudo bem, Gerson? Seja bem-vindo ao Conviver. Muito obrigado. Olá, Afonso, uma alegria muito grande. Estou agradecido pela honra de me conceder mais essa chamada para que estarmos juntos aqui, né? Desde 2022, quando nós estivemos juntos, foi uma grata alegria conhecê-lo. Obrigado. É muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, Gerson, uma andorinha só não faz verão. Nosso programa aqui é gravado e temos uma equipe competente aqui na direção e produção, Alex Monteiro, no apoio à produção, Regina Prata, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson Carvalho. Na edição, Edi Pontes. Na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na supervisão, nossa querida Guiomar Santana. No programa de hoje, nós recebemos para a pauta Revelações da Maçonaria, Gerson Magdaleno, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, capítulo São Paulo. Ele é formado em odontologia pela Organização Santamarense de Educação e Cultura, atualmente UNISA. É paulistano, nasceu em 1960, iniciou-se na maçonaria em 1999. Ele recebeu a comenda José Bonifácio e a comenda Gonçalves Ledo, honrarias de muito prestígio na maçonaria. É membro honorário e venerável mestre de honra de várias lojas maçônicas aqui no Brasil e também no Peru. Nosso querido companheiro Gerson Magdaleno para a pauta Revelações da Maçonaria. Gerson, eu gostaria de começar, tem várias perguntas, algumas questões aqui até folclóricas sobre a maçonaria, mas eu gostaria de começar assim. Em 1999, de acordo com a sua mini-biografia, você se iniciou na maçonaria. Como é que foi isso? De repente deu um estalo, eu sou maçom, eu vou lá, bateu na porta, ou foi indicado por alguém. Como é que isso aí aconteceu? Era alguma coisa que você já trazia com você? Foi influenciado por alguém? Afonso, eu tive contato com a maçonaria já quando eu era jovem, mocinho, tinha uns 12 anos, 13 anos. O meu pai conhecia maçons, né? Ele tinha amigos que eram maçons, inclusive chamavam ele para entrar na maçonaria, mas ele nunca quis participar, porque como eles não podiam falar o que fazia lá, ele falou, não vou entrar. Não vou entrar no lugar onde eu não posso saber o que vai acontecer. Mas esse era a cabeça dele. Aí foi passando o tempo, mas eles eram pessoas extremamente boas, eram pessoas de boa índole, pessoas que tinham um coração muito bom, que ajudavam os próximos, faziam trabalho de benemerência. E assim ficou na minha cabeça esse conhecimento, esse contato com o maçom. E aí, em 1985, recém-formado, né, odonto, eu comecei a namorar e a irmã da minha namorada namorava com o Olímpio.
que é o Major Olímpio, que depois se tornou senador. E nós, então, convivemos ali muito tempo, e quando foi em 1989, o Olímpio foi iniciado na Ordem Maçônica e me chamou. Mas na época eu não quis ser maçom, não quis entrar na ordem, porque eu achei que ainda não estava, eu estava ainda estruturando a minha vida, então preferia ainda aguardar um pouco mais. E assim, em 1999, então, o Luiz, que é o meu cunhado, que era o irmão das nossas duas esposas, também entrou na ordem e me convidou. E nessa época eu achei interessante entrar, já estava com a vida mais estruturada. E eu resolvi, então, entrar na ordem. E ali comecei a me dedicar, a conhecer o que é maçonaria. Eu sempre me dediquei muito, chegava cedo, antes da reunião, conversava com meu padrinho, conversava com os irmãos que já eram mais experientes, e assim eu fui entendendo o que era a ordem e fui me apaixonando por ela. Acabei assumindo várias funções, vários cargos, até chegar ao cargo de venerável em 2005, quando o venerável é o presidente da loja, né, como se fosse o presidente, e assim eu cheguei ao cargo de venerável. Quando eu terminei meu exercício da minha função, na verdade eu fui eleito em 2004 até 2005, e aí eu acabei sendo convidado para participar da maçonaria estadual, da potência maçônica. E assim eu comecei a frequentar e assim fui crescendo, fui me dedicando da mesma forma que eu me dediquei à loja, né? Eu fui me dedicando à potência maçônica no estado, e até que, com o passar do tempo, de 2005 até 2018, eu acabei me tornando candidato e chapa única e acabei me tornando grão-mestre do Grande Oriente do Brasil aqui em São Paulo. Muito bem, essa ascensão sua na maçonaria começou na iniciação como um discípulo, como um simples discípulo que chega com boa vontade, com boa intenção de aprender. Mas como é que é essa hierarquia e como é que o maçom sobe na hierarquia, Gerson? A maçonaria, dentro da ordem maçônica, a hierarquia existe dentro, para ter nós somos todos iguais dentro da ordem, não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu, como ex-grão-mestre, não sou melhor do que um aprendiz recém-iniciado há 2 dias. Mas o trabalho é feito pela escolha, né? Ninguém é considerado maçom. As pessoas que convivem conosco, que dizem, através do nosso comportamento, se somos ou não maçons. Nós somos reconhecidos maçons pelos nossos atos. Então, os irmãos nos reconhecem como maçom. E essa hierarquia, a gente vai subindo de acordo com a nossa dedicação, com as oportunidades que vão acontecendo. E às vezes chega a oportunidade de você assumir uma função de relevância, mas você, no momento seu pessoal, familiar, você não tem condições de fazê-lo, né? Então, você acaba não ocupando o cargo. Então, estar no lugar certo, na hora certa, para a coisa fluir, né? Entendi. Ô, Gerson, eu já tive a honra, o privilégio de ser convidado para 2 reuniões maçônicas. E o que eu vou dizer aqui agora é um leigo que eu sou, e eu me expresso assim muito à vontade, porque eu tenho um grande respeito pelo seu conhecimento, pela sua pessoa, pela sua simpatia, e me sinto à vontade. Nas 2 vezes que eu participei, Gerson, senti um ambiente espiritualmente de ordem elevada, muito respeito, um sincronismo entre os participantes que me sensibilizou. Mas o ambiente me lembrava muito, quando eu estava lá, um julgamento, como se houvesse um juiz, como se houvesse um tribunal, estivesse ali. Eu ali fui convidado a falar sobre os princípios do espiritismo, fui acolhido com muito carinho, mas eu estava naquele clima, me sentindo assim como se estivesse num tribunal, quando isso aí naturalmente não é o objetivo da maçonaria. Qual é o objetivo da maçonaria
meu caro irmão Gerson Madaleno, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, capítulo São Paulo, hoje no programa Conviver, Diálogo Interreligioso. Muito bem. Então, assim, a maçonaria, você fala que existem rituais, né? São os rituais típicos da ordem maçônica que realmente parecem. Então, você tem hora para falar, aí você tem o venerável que fala, bate um malhete, mas isso é só procedimento para manter, primeiro, a ordem na sessão, e segundo, realmente fazer com que o ambiente tenha uma energia, uma condição energética perfeita, onde não haja pessoas com pensamentos que destoem daquilo que a gente está fazendo dentro da sessão, né? Então, para que a gente mantenha uma energia, uma egrégora de alta frequência, com vibração positiva, com vibrações que trazem uma sensação boa para aqueles que estão dentro da sessão, é por isso que existe toda essa formalidade dentro de uma sessão. Isso é o que a gente faz, mas assim, na verdade, esqueci o que você ia falar também, você fez uma outra pergunta, né? É o objetivo da maçonaria. O objetivo da maçonaria, desde que a gente ingressa, é o crescimento e evolução pessoal. Nós, desde que ingressamos na ordem maçônica, nós temos a oportunidade de entender o que somos, como somos, por que somos. Nós temos a oportunidade de ter condições de entender o nosso íntimo, de entender lá no fundo quem somos, os nossos medos, para que você evolua, né? A evolução pessoal e espiritual, para ser um cidadão diferente. E para que isso aconteça, você tem que primeiro conhecer os seus defeitos, as suas falhas, as suas limitações, os seus medos, os seus erros. E essas são o que inicialmente nos é apresentado na maçonaria. E através do tempo, dos anos e dos estudos que a gente faz dentro da ordem, nós vamos evoluindo e entendendo o que a gente está fazendo. A maçonaria ensina nós a sermos pessoas melhores. E nós, como pessoas melhores, devemos ser um exemplo para a sociedade que a gente vive, seja no meio familiar, no meio profissional, no meio social que a gente convive. Sermos pessoas de comportamento diferenciado. Essa sinteticamente, a função da ordem maçônica. Agora, tem uma pergunta aqui que é de várias pessoas. A maçonaria ajuda a enriquecer? Eu resumi as perguntas aqui. Tem gente que pergunta. Eu vou abrir aqui. Pela sua simpatia, eu vou abrir. Olha, eu tenho aqui assim, você ficou rico depois que entrou na maçonaria? Não fiquei rico, não. Já era rico? Não, pelo contrário, a gente gasta muito. A gente entra na maçonaria, aquilo que a gente tem, a gente gasta. Você fica rico na maçonaria se você tiver uma profissão que dá dinheiro. Não porque você é maçom. Existe uma lenda muito grande, e aí são pessoas que são inescrupulosas, pessoas oportunistas, que vendem essa forma de divulgar a ordem maçônica, de mistificar, para que aqueles que têm interesse em ser maçom acabam sendo enganados e iludidos. É papanico. Tem algumas instituições aí que se dizem maçônicas, mas na verdade não são. Elas são papanico. Então tem aquela propaganda que fala que se você entrar na ordem e der 10 mil reais, depois de um mês você ganha 50 mil. Sabe, quem acredita nisso, né, tá querendo tomar tombo, né? Não existe milagre. Se você entrar, você vai ter uma BMW. Entra no jantar de 500 reais, aí você vai conhecer um grão-mestre. Isso é uma grande bobagem. O jantar, eu conheço alguns que pagaram o jantar já faz alguns anos. Tá? Se dependesse desse jantar, eu tinha morrido de fome. Gerson, eu tenho aqui nas minhas mãos um livro cujo título é A Maçonaria e as Tradições Herméticas
de Eduardo Carvalho Monteiro, da editora maçônica A Trolha. Está aqui na minha mão, eu mostro aqui. O Eduardo Carvalho Monteiro foi conhecido nosso, antes de ser espírita, ele era maçom, e ele escreveu esse livro. E eu tenho duas perguntas que eu pensei nesse livro. Nesse livro aqui, eu vi aqui, muito interessante, ajudou bastante aqui na entrevista. Ele diz assim, na parte dos créditos do livro, ele diz assim, obediência à grande loja do Brasil, a grande loja do Estado de São Paulo. As letras são muito pequenas, dificuldade de ler. Então, eu pergunto, são duas perguntas, eu vou fazer a próxima a partir aqui do livro também. Ele escreve aqui nos créditos, obediência à grande loja do Estado de São Paulo. Aí eu pergunto, que obediência? E aqui, um dos capítulos do livro fala que deve permanecer entre os maçons o costume dos banquetes ritualísticos. E aí eu encaixo aqui a pergunta, banquetes ritualísticos, qual a função? E essa obediência à loja maçônica do Estado de São Paulo, lembrando que nas duas oportunidades, Gerson, em que eu fui convidado, gentilmente convidado, honrosamente convidado a participar de duas reuniões maçônicas, após a reunião, fui convidado por um banquete, um verdadeiro banquete, onde a gente se sentiu muito à vontade e não faltava nada. Então, fica aí essas considerações. Obediência à loja maçônica do Estado de São Paulo. E o outro comentário sobre qual que é a natureza, a função desse banquete maçom. Muito bem, são duas perguntas interessantes que a gente merece. Primeiro, a gente tem que entender um pouco da história da maçonaria no Brasil, para que a gente possa entender isso. As obediências maçônicas ou potências maçônicas são essas instituições a qual as lojas maçônicas estão vinculadas, né? Lá em 1822, quando houve a fundação do Grande Oriente do Brasil, o José Bonifácio Gonçalves Ledo, e depois, logo em seguida, entrou Dom Pedro como grão-mestre, Dom Pedro I, já existia essa potência maçônica no nosso país. Então, isso chama-se territorialidade. Então, a primeira ordem maçônica que entrou no Brasil foi o Grande Oriente do Brasil, e ele detinha a territorialidade e era reconhecido pela Grande Loja da Inglaterra, que foi fundada em 1717, depois unida com uma outra potência, que era dos antigos, e se tornou a Grande Loja Unida em 1830. Mas, de qualquer forma, essa é a obediência. Então, nós tínhamos reconhecimento. E nós vivemos numa instituição onde, apesar da instituição ser perfeita, aqueles que a compõem nem sempre o são, né? Então, a gente tem que combater a vaidade, nós temos que combater o orgulho, nós temos que combater a cobiça, a inveja, né? E, infelizmente, em alguns momentos da história, esses sentimentos que nós deveríamos combater acabaram aflorando e houve cisões dentro do Grande Oriente, da maçonaria. Em 1927, houve a primeira separação, onde houve a fundação da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, que as grandes lojas maçônicas, diferentemente do Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil é uma federação, como é o nosso país. Então, você tem um poder central e os poderes estaduais que estão subordinados ao poder central com uma pequena independência. As grandes lojas, elas já são confederadas. Quando ela foi surgir em 1927, ela se tornou uma loja maçônica, a estrutura dela é de confederação, como é nos Estados Unidos. Elas se unem e se reúnem numa instituição chamada, que tem o símbolo de CMSB, que é a Confederação Maçônica Simbólica Brasileira. A CMSB, ela congrega todas as 27 grandes lojas
que existem em todos os estados do Brasil. Mas elas têm autonomia, cada um dos estados tem uma autonomia administrativa, como são os estados lá nos Estados Unidos, né? Os estados têm uma independência administrativa. Então, é diferente da estrutura do gradiente do Brasil. E assim, então, nós tivemos, a partir então, de 1927, duas potências, aí que a gente chama obediência maçônica. Então, potência ou obediência, ela teria a mesma simbologia dentro da nossa instituição. Então, a obediência é a Grande Loja e tem a obediência que é o Grande Oriente do Brasil. Né? E depois, mais para frente, teve um outro problema, em 1973, onde houve uma nova situação de desinteligência, né, na estrutura administrativa. Infelizmente, a cúpula não se entende e acaba criando esse tipo de situação, e aí foram criadas, então, os Grandes Orientes Independentes, que são ligados ao que a gente chama de COMAB, Confederação Maçônica Brasileira. Então, nós temos hoje, no Brasil, reconhecidos, né, e regulares, 3 obediências maçônicas: o Grande Oriente do Brasil, a CMSB e a COMAB. É assim. Muito bem. Gerson, muitas pessoas perguntam como é que começou a maçonaria? A maçonaria começou contra alguma religião? Foi alguma revolta de pessoas que não aceitavam a religião daquela época, os dogmas religiosos? Fale um pouquinho para nós, e você tem esse dom aí da didática, com palavras assim bem objetivas, expressar para nós o começo da maçonaria, onde tudo começou. Muito bem. A gente realmente tem que começar pela história, né? Então, já é quase unanimidade entre os historiadores que a maçonaria que nós praticamos hoje, que é chamada especulativa, ela derivou das guildas de pedreiros livres que existiam na Idade Média. Então, eu tenho que me estender um pouquinho para contar um pouquinho da história. Né? A gente sabe que fala assim, maçom significa pedreiro. Então, maçonaria seria a congregação, a instituição que reúne os trabalhadores na pedra, né? Então, pedreiros, é a pedreiraria, né? Talhadores de pedra. Isso existia. Dizem, a maçonaria existe desde tempos imemoriais. Sim, a maçonaria operativa, sim. Porque maçom em francês é pedreiro. Né? Então, existe sim. A gente vê civilizações antiquíssimas. A Pérsia, a Babilônia, o Egito, Israel, Grécia, todas elas tiveram obras de construções que estão em pé até hoje. Né? Então, existiam realmente aqueles que conheciam a arte da construção. Então, existe pedreiro, sim, mas não era o especulativo, que é o que a gente é hoje. Eram maçons operativos. Em 1717, na Inglaterra, 4 lojas, porque assim, eles se reuniam, quando o Império Romano, volta um pouquinho, né? Quando o Império Romano ruiu, quando acabou o Império Romano na Europa, né, a parte ocidental do Império Romano, houve a abertura, iniciou-se o período das trevas, que foi a Idade Média, né, na Europa. Então, as pessoas se fecharam em feudos. Então, você tinha o senhor feudal com a sua família, com aqueles que a compunham, e os camponeses. Você tinha castas bem rígidas, né? Quem era camponês nunca ia virar um senhor feudal, não conviveria, né? Essa história de que o príncipe estava andando e viu a camponesa na floresta e casou com ela só existe lá na Disneyland, porque de verdade eles nunca conviviam, né? Então havia essa casta, mas nessa casta rígida, né, onde os camponeses trabalhavam para manter a família do senhor feudal em troca de proteção, né? E nesse meio
quando o Império Romano ruiu, aqueles que conheciam a arte da construção, aqueles que detinham a arte da construção como conhecimento, eles não deixaram de conhecer, de trabalhar. Então, eles se reuniram em guildas. Eram guildas de pedreiros, né? Eram corporações de pedreiros, assim como tinha corporações de marceneiros, corporações de ferreiros, que eles trabalhavam para fazer a construção de castelos, monastérios, igrejas, catedrais, né? E era o relacionamento deles com a igreja, por exemplo, e com os feudos, era só contratado e contratante. E eles eram chamados de pedreiros livres. Por quê? Porque eles eram a única instituição que não era nobre e podia circular livremente pela Europa. E eles só se reportavam ao Papa. Eles não se reportavam às leis locais. E assim eles foram conquistando o seu espaço e trabalhando em toda a Europa. Pedreiros operativos. Eles iam na pedreira, cortavam a pedra e faziam. Existe até hoje construções que foram feitas por esses talhadores de pedra. Muito bem. E aí, em 1666, houve um grande incêndio em Londres, que destruiu praticamente metade da cidade. E para reconstruir a cidade, essas guildas, essas corporações de pedreiros que existiam no continente se dirigiam para a Inglaterra. Levou aproximadamente 90 anos para reconstruir a cidade de Londres, né? E quando começou a chegar ao final, já no início do século XVIII, também a construção, vamos dizer assim, o mercado imobiliário estava meio saturado, então já não existia assim, tantos interesses em construir castelo, catedral. Tinham aqueles que faziam, mas já não era mais aquela febre. Então, começou a haver também na Europa, começaram a aparecer os iluministas, começou a ter o movimento de vez em quando eu esqueço palavra, fiquei meio tato aí nos últimos vezes, mas o Renascimento começou a aparecer na Europa, e a era negra da Idade Média começou a ser dissipada, e começaram a aparecer grandes pensadores. E a maçonaria das guildas, né, dessas guildas de pedreiros, ela começou a incorporar também dentro do seu quadro pessoas que não conheciam a arte da construção. Dentro daquilo que eu vi e li nesse tempo todo, essa que eles chamavam de especulativos, esse ingresso, essa aceitação dessas pessoas, ela se deu por conta da maçonaria respeitar as diferenças das pessoas de pensamento, de forma de pensar, de forma de agir, respeitando os seus credos, as suas origens. Por quê? Porque lá na Inglaterra, naquela época, havia uma briga religiosa muito grande. Você tinha vários cristãos lá, mas você tinha anglicano, presbiteriano, luterano, católico, e eles se matavam, né? Até pouco tempo atrás, tínhamos lá o Exército Republicano Irlandês, que era o IRA, que fazia lá em Londres aquilo que o Hezbollah faz no Oriente Médio. Isso é uma coisa que acontecia naquela época. Mas dentro da corporação maçônica, dentro das guildas, também havia entre os pedreiros católicos, protestantes, anglicanos. E eles conseguiam sobreviver, eles conseguiam conviver sem brigar, sem se matar, respeitando uns aos outros. E isso fez com que a maçonaria, então, acolhesse, né, essas guildas acolhessem pensadores, porque eles podiam falar livremente, sem serem julgados, e nem mesmo serem taxados de herege ou de quererem dominar o mundo. E aí eles foram sendo foram ingressando na ordem. Tanto que na maçonaria, até hoje, por tradição, nós não temos, uma das regras da maçonaria é não discutir religião. Cada um professa a religião que quiser. Tanto que temos dentro da ordem, temos católicos, temos
protestantes, temos anglicanos, temos judeus, temos budistas, temos umbandistas, temos kardecistas, temos e tudo quanto é tipo de muçulmano tem dentro da maçonaria. Nós temos várias religiões que estão aqui. E isso fez com que esses pensadores começassem a ingressar na ordem, até que em 1717 foi fundada, então, a primeira grande loja. Essas guildas, elas se reuniam sempre nos períodos solsticiais, no solstício de inverno e de verão, lá na Europa. Então, eles se reuniam para fazer a festa solsticial, né, que era o solstício de verão e de inverno, e ingressavam novos membros nessa época. Essas 4 lojas, né, que se reuniam, o nome delas era o local onde elas se reuniam, porque não existia templo maçônico. Elas se reuniam em tabernas. Então, tem o ganso e a grelha, tinha a coroa, a taça e as uvas e a macieira. Essas 4 lojas, então, se uniram e criaram uma grande loja, inicialmente para fazerem as festas solsticiais juntas, em conjunto, né? E depois de 4 anos, aí começaram a fazer uma constituição, que até hoje existe, que é a Constituição de Anderson, né? Um pastor anglicano, e que acabou fazendo a Constituição. Então, não se discute religião nem política partidária dentro da ordem para se respeitar. E assim ela começou. E por que houve, então, essa coisa de não gostarem da ordem? Não existe... aí começaram, como tinham pensadores, a igreja, na Idade Média, manipulava as pessoas. Ela fazia com que a população, que era a maioria ignorante, analfabeta, eles manipulavam com informações que não existiam. E esses pensadores dentro da ordem maçônica começaram a criticar essas coisas, né? Começaram a criticar. E aí a igreja não podia com eles. O que eles fizeram? Começaram a denegrir a imagem, falando que maçom que era adorador do diabo, que era tudo bruxo, que matava a criancinha, que fazia sacrifício. Essas bobagens que até hoje, infelizmente, existem. Eram as fake news daquela época. Digamos que sim. Gerson... Eu falei do banquete. Não, nós chegamos ao final, Gerson. Nós vamos deixar o banquete para uma próxima oportunidade, porque já chegamos aqui nos últimos 2 minutos do programa, mas eu gostaria de passar a palavra ao amigo para que ele se despedisse. Desde já eu lhe faço um pedido, Gerson. Leve com carinho a sua comunidade maçônica, aos irmãos maçons, a minha admiração, o meu carinho, a minha reverência, a minha satisfação por ter recebido um lídimo representante da maçonaria no programa Conviver, que se encerra nesse instante com a sua despedida. Maria, eu realmente eu quero agradecer. Ficamos apenas numa conversa muito inicial, né, sobre aquilo que a gente podia falar da ordem, que eu acabei me empolgando aqui, mas quem sabe numa próxima oportunidade possamos conversar e eu serei mais sucinto, mas a gente passa essa parte da história e começa a conversar sobre aquilo que os seus telespectadores têm interesse em saber sobre a ordem, desmistificar um pouco. Mas a maçonaria, ela não é uma instituição que prega maldade, assim como qualquer religião. As pessoas que estão lá são pessoas que estão ali para se desbastar. Já viram que o símbolo maçônico você tem aquela pessoa que está se lapidando, né? Que é o símbolo do aprendiz, é você retirar as arestas que fazem com que, assim como as pedras numa construção operativa que ficam bem juntinhas assim, fazer com que cada irmão, né, depois que ela passou a especulativa, cada irmão passou a ser uma pedra para a construção de um edifício social ideal. Então, para que nós possamos construir esse edifício social ideal, nós precisamos aparar as nossas arestas. E o que são essas arestas?
são aqueles comportamentos que afastam uns dos outros, né? Então, a inveja, a cobiça, a cólera, a ira, a soberba, o orgulho, a vaidade, são comportamentos que afastam uns dos outros. Então, são esses comportamentos que nós, como maçons, devemos combater. É difícil, chegar à perfeição não é fácil, mas nunca chegaremos. Eu falo que a maçonaria é uma instituição autofágica, né? O dia que os homens se comportarem como ela orienta, ela não vai precisar mais existir. Mas como a gente ainda está muito longe da perfeição, ela vai durar por muitos e muitos anos. Vida longa ao rei. Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo, nossos companheiros maçons, recebam a nossa homenagem, e quero agradecer a você que está compartilhando, ajudando a divulgar a mensagem interreligiosa, que é a pauta sempre presente do programa Conviver. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Você acompanhou programa Conviver.